Encontrar vida em outro planeta vai fazer você se sentir menos sozinho? Nossa, isso foi tão dramático. Bem, a ciência não liga para os seus sentimentos. O que a ciência procura são respostas. E no dia 14 de setembro de 2020, o ano mais louco das últimas décadas, cientistas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, em colaboração com a Universidade de Cardiff, em Gales, anunciaram a descoberta da presença de uma substância que pode ser indícios de vida em Vênus, a nada famosa fosfina. Antes de falarmos da fosfina, vamos entender como os cientistas fazem para descobrir se um planeta pode ou não abrigar a vida. E para isso nós vamos falar de dois pontos importantes. O primeiro deles são aquelas características que o planeta deve ter, ok, que indicam a presença de vida. E o segundo vai estar relacionado a como os cientistas fazem para descobrir se o planeta tem ou não essas características. Até porque não tem como a gente ir lá ver. Até onde sabemos, a vida parece ter alguns elementos importantes para que ela possa existir. Um exemplo desses elementos é a presença de água na sua fase líquida. Isso porque a esmagadora maioria dos seres vivos que nós conhecemos hoje, eles são extremamente dependentes da água para sobreviver. Então, tanto a existência da água quanto ao fato de ela estar relacionada a estar na fase líquida são fatores importantes, até onde a gente sabe, como elementos que vão possibilitar a existência de vida. Isso aí já ficam duas características que o planeta deve ter para abrigar vida: a existência de água e uma temperatura que possibilite essa água está na fase líquida. Além dessas duas características, existem outras, como pressão atmosférica ou composição da própria atmosfera. Por exemplo, a presença de oxigênio é um forte indício de existência de vida naquele planeta. Porém, essas são características que estão relacionadas diretamente ao que a formação do planeta, como o planeta é formado. Só que existe uma outra análise que é focada nas bioassinaturas. Note que mesmo que um planeta tenha todas as características necessárias para abrigar vida, ele tenha água no estado líquido, tem uma temperatura ideal, isso não significa que ele tenha essencialmente vida. Mas, se um planeta entregar para a gente a informação de que existe uma bioassinatura nesse planeta, isso é um forte indicativo de que existe vida naquele planeta. E o que nós vamos focar aqui nesse vídeo é justamente as bioassinaturas. Quando nós olhamos para um planeta para analisar se ele tem vida ou não, nós olhamos dois pontos básicos. O primeiro é se aquele planeta ele tem essas características físicas dele. E o outro é se ele possui alguma bioassinatura. A presença de uma bioassinatura é muito mais relevante do que as próprias características do planeta. Por quê? As bioassinaturas são alterações no planeta que ocorrem em decorrência da existência da vida. Então, encontrar uma bioassinatura praticamente é um forte indício de encontrar vida. É muito mais importante do que encontrar um planeta que tenha todas as características possíveis de abrigar vida e não tenha vida. Então, as bioassinaturas elas são classificadas em três tipos. Nós temos as bioassinaturas gasosas, as bioassinaturas superficiais e as bioassinaturas temporais. As bioassinaturas temporais são aquelas que são produzidas ao longo de décadas, séculos e até mesmo milhares de anos devido à presença da vida ali naquele planeta. Um exemplo de bioassinatura temporal é a conversão de uma atmosfera rica em gás carbônico em oxigênio. As bioassinaturas superficiais é a presença de substâncias químicas que só existem mediante a presença da vida. Um grande exemplo dessa bioassinatura é a presença da clorofila das plantas. Se existe clorofila no planeta, existe vida. E por último, o mais importante para esse vídeo é a bioassinatura gasosa, que é a presença de gases que são produzidos por seres vivos. E é aí que entra a nossa fosfina. A fosfina é um composto relativamente simples, feito com um átomo de fósforo e 3 de hidrogênio. Mas o que torna ela especial é o fato de ela não ocorrer de forma espontânea na natureza. E basicamente a única forma de se produzir fosfina em grande quantidade é através de micro-organismos anaeróbicos. Sabe quando você tem a presença de micro-organismos trabalhando na decomposição de um bicho morto e você sente aquele cheiro de peixe podre? Então, isso é fosfina. De todos os corpos celestes presentes no nosso sistema solar, Vênus estava entre os últimos candidatos a abrigar vida.
Isso porque, mesmo ele não sendo o planeta mais próximo do Sol, ainda assim ele é o planeta mais quente do nosso sistema solar. Isso ocorre devido ao fato da sua atmosfera ser extremamente densa e quase que 100% composta por gás carbônico. Se você não lembra, o gás carbônico é o principal responsável pelo efeito estufa, tão conhecido aqui por nós terráqueos. Então, o que acontece lá em Vênus é que, mesmo ele estando um pouco mais distante do Sol do que Mercúrio, por exemplo, ainda assim, a presença do gás carbônico retém o calor e faz com que a temperatura média do planeta seja alta. Outro ponto que atrapalharia o desenvolvimento de vida no planeta Vênus é o fato da sua pressão atmosférica ser mais de 90 vezes maior que a pressão atmosférica da Terra. Isso seria o equivalente a você mergulhar uma profundidade de aproximadamente 1000 metros. Só para vocês terem ideia, a maior profundidade alcançada pelo homem utilizando equipamentos simples de mergulho é de 330 metros. Ok? Então, mesmo que a gente conseguisse chegar no planeta Vênus e desse conta de lidar com o calor do planeta, ainda assim um astronauta utilizando roupas simples de astronauta não sobreviveria ou suportaria a pressão. Enfim, como já dizia Clarice Lispector, Vênus tem tudo o que é necessário para não ter nada. Porém, embora a pressão atmosférica e a temperatura sejam absurdas na superfície do planeta, o que nós sabemos é que conforme você vai subindo, certo, a temperatura diminui e a pressão baixa, que é o que acontece, por exemplo, no Monte Everest. Por que o Monte Everest é frio? Porque é alto. E o mesmo vale para qualquer planeta. Então, a mais ou menos 50 quilômetros de altitude em relação à superfície do planeta Vênus, as temperaturas caem o suficiente e também a pressão cai o suficiente a ponto de gerar ali uma pequena região que seria possível existir vida. E talvez, micro-organismos que não precisam de oxigênio possam sobreviver na alta atmosfera de Vênus. Como eu falei no início do vídeo, existem dois pontos que são importantes na pesquisa por vida extraterrestre. O primeiro ponto, nós falamos que são a presença de bioassinaturas ou características do planeta que vão estar ali indicando que aquele planeta pode abrigar vida. O segundo ponto é como que a gente sabe que um planeta tem essas características, tem essa bioassinatura. E isso vai estar baseado numa técnica espectroscópica conhecida como absorção óptica. Você provavelmente lembra daquela incrível demonstração feita no álbum The Dark of the Moon, do Pink Floyd, em 1973, que mostrava que a luz branca, ao passar por um prisma, ela é decomposta no que nós chamamos de espectro, que é a mesma coisa que um arco-íris. Agora tem um ponto importante. Quando a luz passa por uma substância, ela interage com aquela substância. Então, se eu coloco na frente da minha luz branca aqui alguma substância, pode ser um cilindro cheio de oxigênio ou um cilindro cheio de outro gás, uma coisa super interessante acontece. Cada composto, cada substância, ao interagir com a luz, ela absorve, ok? Ela absorve comprimento de ondas específicos. Como assim comprimento de ondas específicos? Ela absorve linhas específicas do nosso espectro de luz, ou seja, do nosso arco-íris. Então, quando a luz passa por essa substância, o que eu tenho do outro lado, aqui no meu arco-íris, não é um arco-íris completo. O que eu tenho é um arco-íris com lacunas faltando. Essas lacunas, elas estão associadas diretamente a qual substância que eu coloquei aqui. Então, essas lacunas, elas funcionam como se fosse um código de barra, é uma impressão digital da substância que eu coloquei aqui. Então, para cada substância, eu vou ter um perfil diferente de lacunas. E como eu posso pegar várias substâncias, eu vou criando um catálogo de lacunas. E é basicamente dessa maneira que nós investigamos o que tem nas estrelas ou nos planetas. No caso, a luz emitida pelas estrelas, nós conseguimos analisar também esse tipo de espectro. E a luz refletida pelos planetas, né, que o planeta não brilha, a luz de uma estrela ilumina o planeta, e a luz refletida por esse planeta, ela vem para a gente trazendo informações. Como assim informações? A luz sai da estrela,
bate no planeta. Só que ao chegar no planeta, ela interage com o que tem naquele planeta. Se tiver oxigênio, a luz que vai vir para a gente, refletida, ela vai vir com linhas faltando, e essas linhas faltando, certo, no nosso espectro, no nosso arco-íris, vão indicar que tem oxigênio, que tem gás carbônico ou que tem foz fina. Então, para resumir, o estudo de planetas e até mesmo de estrelas distantes é feito simplesmente analisando a luz que chega até nós. E aí nós conseguimos montar esses espectros de absorção. Lembrando que essa parte, essa técnica, que é chamada espectroscopia de absorção, é uma das várias técnicas que existem dentro da área de estudo conhecido como espectroscopia, que por sinal é a minha área. Para finalizar, o que foi detectado no planeta Vênus foi a presença de foz fina. Analisando a luz que Vênus reflete, a luz do Sol, para a Terra, analisando essa luz que chega até nós, nós percebemos que no espectro vindo de Vênus falta exatamente as lacunas referente ao que seria uma interação com a foz fina, ok? Mas isso não é aquela certeza de existência de vida. Por quê? Para que você possa ter a certeza de existência de vida, você tem que ir lá e conferir. Então, o que foi detectado foi a presença de foz fina. Agora, se nós formos até lá, enviar uma sonda e fizer uma análise da atmosfera na altura lá onde se espera ter os micro-organismos anaeróbicos capazes de produzir a foz fina, e a gente não encontrar nada, isso significa que a nossa compreensão da química está muito rasa, está fraca. Por quê? A nossa química aponta que só poderia ser produzido foz fina se tivesse os micro-organismos. Mas podemos chegar lá e não encontrar nada. Isso significa que a foz fina foi produzida de outra maneira e essa maneira nós nem conhecemos. Espero que vocês tenham curtido. Valeu! Salve galera, meu nome é Jackson, eu sou professor de Física, esse aqui é o meu colega que está me ajudando na produção desse vídeo. E se você curtiu esse vídeo, não esqueça de compartilhar. Curtidas nesse vídeo, comentários é muito bacana, mas o que faz o canal crescer são os compartilhamentos. Então se você gostou, se você quer apoiar o canal, compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que possam ter interesse nesse tipo de conteúdo, tá bom? Agradeço pela força de vocês, valeu!